importante, né, a gente poder agradecer esse tipo de pessoa que ajuda, que colabora e que faz acontecer as coisas, né? Porque... nem vi que aqui era um negócio do... Porque é com eles que a gente faz o nosso trabalho, né, acontecer. Queria agradecer a Deus também por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante para mim isso aqui, né? Eu amo o que eu faço, eu gosto disso aqui. E eu fico muito feliz em ver vocês, assim, uma quantidade sempre grande, querendo me ver, falar comigo, me abraçar, tirar foto. E por algo que as pessoas às vezes até desacreditavam, né? Musculação é uma musculação, mas hoje a gente tem uma força muito grande no mercado. Então, graças a Deus está acontecendo. E eu trouxe um material para vocês aqui bem interessante. É algo que eu costumo falar sempre, porque o embasamento que eu utilizo, ele é muito prático. Eu faço 50% de teoria e 50% de prática, para que vocês tenham um entendimento. Mas você está no treino 3-1. Mas você está na linha 5-2. Por exemplo, você treinou A, B, C, e aí você deixa descansar, que é o descanso quando eu falo de 1. Treina 3, descansa 1. Você treinou de novo, você já foi para 4. E aí você vai para 5. A, B, C, A, B, e vai faltar o C, que normalmente é a perna. Mas perna para você joga bola, né? Joga bola, sua perna vai ficar enorme, beleza. Então você não faz, então você treina 5 vezes na semana e descansa 2. Mas sabe o que você faz no descansa 2? Você fica loucão na sexta pro sábado, do sábado pro domingo. Bebe, drink, fuma e etc. E come com o corpo. E quando sai do rolê, mete 3 cachorro quente na nariz, camarão. E aí não tem condições, gente. Na moral, velho, quem chegou e falou que tinha condições de fazer um trabalho assim, tá mentindo. Não tem condições de você fazer um trabalho hoje se você não tiver 100% focado naquilo. É por isso que as pessoas que estão nesse meio acabam ficando meio loucos, né? Fica meio, sabe, travado no corpo. Você fica meio alucinado. Tudo é corpo, corpo, corpo. Você fala de corpo. É por isso que eu e a Juliana, a gente se dá muito bem. A gente só fala de corpo. Às vezes a gente mais se avalia do que fica namorando, sabe? Tipo, nossa, fazer isso aqui, né? É bem essa ideia, é pirada também. Então é muito complicado. Se você não tiver um parceiro para colar junto, é difícil, mais difícil ainda. Até por questões de ciúmes, né? Se o cara começa a treinar, já fica mais fortinho, põe uma regata, a mulher já para de ficar assim, né? Já quer dar umas cutucadas, para de se mostrar, tudo é querer mostrar o braço agora. Mas é normal nosso, né? Então essa divisão ela tem que acontecer dessa maneira aqui. Pode passar. Mais ou menos próximo de uma preparação. Como seria? Você tem que visar o treino 7 dias da semana. Foi o que eu falei. Você faz uma condição montada hoje para 7 dias da semana, né? Onde você sabe tudo o que vai acontecer. Mas você pode ter uma resposta muscular de estímulo que pode ser trocada ou diferenciada. No caso, quando você faz um treino muito forte de perna ou peitoral, tem treino que dá até febre, de tanta microlesão muscular que você fica, né? E aí você tem que fazer uma mudança do planejamento que acontece. De repente você precisa de 2 dias de recuperação e não de 1 dia, né? Então você acaba agregando 1 dia de recuperação mais 1 dia de treino inferior para a recuperação superior, onde você só faz perna e recupera o superior. Então você tem que saber lidar com o planejamento de tudo que acontece. Quando você vai exercer, ou você vai focar um objetivo, tá, gente? Você tem que focar em no mínimo 90 dias, né? No mínimo, dependendo se é ganhar massa, se é perder, se é definir. Você tem que ter uma base. Em 90 dias eu não vou comer açúcar. Tem gente que morre se tira o açúcar, né? Então 90 dias sem doce, sem nada, é dias. 30 dias, 15 dias já você começa a entrar em abstinência, né? Então é difícil mesmo. Mas se você quer se focar em alguma coisa, você tem que ficar 90 dias trabalhando. Eu quero engordar 4 quilos. Eu quero engordar 4 quilos em um mês. Beleza, tem que 1 mês. Se não der, você tem 90 dias de planejamento. É onde você faz o que? Monta todo o seu processo, né? Onde você tem o objetivo, a dieta,
Aqui eu falo em pré-competitivo ou off-season porque eu sou competidor no caso. E você tem uma dieta anual. Quando você faz um ano de dieta correta, você cria um vínculo tão grande com a dieta que quando você vai comer alguma coisa errada, você se policia. Fala, putz, será que eu devo? Não devo? Então é muito importante isso. Importante é você condicionar o seu corpo, né, para que ele fique sempre em atividade. Para que o alimento ele não se torne mais do que uma fonte de armazenamento natural nossa. Ele não pode armazenar, ele tem que gastar essa energia. Você consome para que ele gaste, né? E assim você vai dando combustão ao corpo. Então é mais ou menos isso. O atleta ele tem que viver um ano de dieta, né? Eu faço um off, mas eu faço um off limpo. Não saio comendo um monte de tranqueira. Eu como certinho, de boa, não tenho aquela coisa, vou comer ou devorar, né? Não, até porque eu não posso passar hoje do meu volume de massa muscular por causa da minha categoria, né? Mas eu vou melhorar bastante em algumas coisas que eu preciso. Pode passar? Vendo que 50% é prática, é isso aqui. Eu tenho na literatura hoje que para o objetivo, falando em hipertrofia, tá gente? Para o objetivo hipertrófico não é aconselhado um tipo de treinamento aeróbio intenso antes e após a atividade de musculação. Ou seja, você não pode, se você quer aumentar a massa muscular, fazer atividade aeróbia antes e também não pode depois, de alta intensidade, por uma questão hormonal. Como que é isso? Quando você faz musculação, você tem uma liberação muito grande dos hormônios anabólicos, insulina, IGF, né? O famoso GH, testosterona, e assim até o de cortisol, que é um hormônio um pouco mais catabólico. Porém, quando você faz uma musculação intensa e faz uma atividade aeróbica após, você quebra essa condição que o seu corpo estava em anabolismo, né, pós-atividade, em relação hormonal, esperando um túnel proteico, uma condição de proteína boa, né, uma recuperação tecidual com a atividade aeróbica. Você baixa os hormônios anabólicos e sobe mais os hormônios, né, do aeróbio, aonde que acontece o quê? Você atinge aquelas fibras de contração lenta, que são o quê? Favoráveis à aerobiose, resistência. E aí você acaba matando o seu treino. Mais ou menos isso que tem na literatura que implica no treino de musculação. Mas como é que eu uso isso à prova da minha definição, né? Bom, primeiro você tem que entender o objetivo. Quando a predominância é emagrecimento, atividade aeróbia é musculação intensa. Quando a predominância, no caso, a gente tem que saber que é uma questão de definição junto ao aumento de massa muscular, é uma coisa. Então você tem que saber o objetivo seu, no momento que você está aí, qual é a intensidade que vai ser trabalhada, certo? Se vai ser a atividade antes ou depois da musculação, o horário, se é aeróbio de jejum, se não é, e o controle de tudo isso, né? Hoje tem doutores que defendem aeróbio de jejum, assim como tem alguns que não gostam, né, de aeróbio de jejum. Eu trabalho ainda com aeróbio de jejum para atletas e eu utilizo na minha parte prática. É algo que a ciência ainda não comprovou. Então eles não podem dizer se tem 6, 7 trabalhos que defendem, como tem 6 trabalhos que também falam mal. Mas dentro da prática, né, não tem ciência ainda que fale, porque o aeróbio de jejum ainda funciona e sim e muito bem, né? Então eu faço mais ou menos essa defesa em relação ao aeróbio de jejum também. Porque quem pratica e faz sabe que a condição é boa, né? Então assim, tendo controle de tudo isso, aí eu vou ver se pode passar agora, né? Eu vou encaixar para você, por exemplo, na definição o que tem hoje para que você não interrompa o aumento de massa muscular na musculação. Quando eu falo do meu treino na minha divisão pré-muscular, eu faço o meu aeróbio de jejum de manhã, certo? Quando eu faço o meu aeróbio de jejum de manhã, o meu treino é à tarde. Por quê? Eu faço 6 horas depois a minha condição de musculação. Só que o meu treino aeróbio de manhã é de uma intensidade baixa a média intensidade. Ou seja, porque as pessoas perguntam, mas você só anda na esteira?
eu só faço uma caminhada onde eu controlo minha frequência cardíaca na média de 130, 137 batimentos cardíacos. Atividade mediana, não vou para 156, 160, né, onde meu pico de frequência cardíaca fique mais alto. E eu faço uma condição mais metabólica, onde eu acelero o meu metabolismo com atividade aeróbica todo dia, né? Só que não aeróbico de jejum todos os dias. Eu faço segunda, quarta, depois eu vou repetindo no sábado, depois eu dou uma pausa e assim por diante. Quando eu treino 6 horas de musculação depois, eu faço à tarde. Ah, Felipe, você não faz nada o dia inteiro? Não, preparando não. Ou eu me preparo ou eu trabalho. Eu fiz isso no ano passado, quer dizer, esse ano aí, toda hora eu acho que eu já virei para 2015. Eu fiz esse ano isso e não tem condições, porque minha comida não estava nos horários certos, minha atividade não era certa, eu não tinha cabeça e não deu certo. Esse ano agora que vai entrar, eu fechei minha agenda demais. Tem pessoas que não me contrataram ainda lá e estão tentando por causa de data, exatamente porque eu não vou. Porque ou eu me preparo para alguma coisa ser muito bom, ser o melhor, eu não consigo fazer, porque eu tenho que estar muito bem focado. Eu treino e como e durmo o dia inteiro, é isso que eu faço. Aeróbico jejum, treino, à noite eu faço outro aeróbio, né? Então 6 horas depois do meu treino da tarde, 10 horas da noite, eu faço um outro aeróbio de baixa intensidade. Então, para uma lapidação do corpo hoje, uma condição de definição, quando você já tem uma massa muscular, não me venha definir 60 quilos, né? Quando você já tem uma condição de massa muscular, você pode fazer um trabalho desse de aeróbio, de mescla, né? Que a gente chama de 2 aeróbios por dia. Quando eu faço a predominância interna, eu não faço aeróbio, eu faço o trabalho tensional de manutenção para membro inferior. Mais carga, menos repetições, aquilo que eu expliquei, uma intensidade muito alta e 3 exercícios, que é o que eu preciso, né? Quarta-feira, repito a questão do aeróbio de jejum, peitoral no centro, aeróbio noturno, 2 aeróbios novamente e um treino de peitoral. Quinta, mesmo esquema. Felipe, você só faz isso de abdômen só 2 dias. 30 dias finais eu faço abdômen, eu não faço abdominal 60 dias, 90 dias, faço 30 no final. Por quê? Porque é onde a dieta está pegando fogo e os músculos já estão aqui. Os meus músculos já estão formados. E é aí que eu começo só a fazer um trabalho tranquilo de séries de 4, de 12, 5 de 12, 5 de quantas 10, repetições mais baixas, com uma condição de respiração, diafragma e contração igual à musculação. O abdômen ele é um músculo igual a todos, certo? Só que o que não mostra ele que você tem um músculo no abdômen é a gordura que fica superior a isso, gordura visceral. Então essa gordura tampa essa região do abdômen. Então o músculo está por baixo. Para que você hipertrofie o abdômen, você não tem que fazer 1000 repetições, você tem que fazer 10, 12. É um músculo igual ao peito, um músculo igual ao braço. É um músculo igual a todos. Só que você tem que fazer da condição certa. Mas quem vai dominar isso é o aeróbio e a alimentação. 60% de carbo, 30% de proteína, 10% de gordura. 60 dias, 60 de proteína, 30 de carbo, 10 de gordura. 70% de proteína, 20 de carbo, 10 de gordura, 90 dias. Felipe, quem predomina é a proteína? Sim, mas quem preserva a massa muscular não é o carbo? É o carbo. O carbo nos momentos corretos, né? Que eu preciso. Ah, mas se você perde muita massa muscular, o que você faz? Eu avalio. Eu faço uma avaliação semanal dentro do meu macrociclo, que chamo de meso, né? Que são ciclos semanais, e eu vou trabalhando esses números aqui. Quando sobe, quando não sobe. Mas normalmente eu termino assim, onde minha dieta, a maior parte é proteica, a minha preservação de massa eu consigo em 20% de carbo, é bem baixa, mas eu consigo me manter porque eu não preciso de um volume muito grande para a categoria, né? Eu fico muito seco, então eu fico normalmente em off-season de 97 a 98 quilos, quase 100 quilos, né? E subo no palco com 90 quilos, são 10 quilos a menos do que eu estou, né? Então é bem seco e bem menor. Por isso que a minha cintura passa de 77 para 73. Fica uma cintura muito pequena. Eu tenho essa vantagem, né, dessa relação cintura.
Isso é bem importante para a categoria do Meio Physique, né? Pode passar? O que você inclui na sua dieta? Olha, eu tomo na média de 42 a 44 comprimidos por dia, né? São ionibine, GABA, óleo de prima, rasculato, vitamina do complexo B, vitamina C, vitamina E, L-tirosina, ômega, metformina, glutalato, zevion, magnésio B6, ciclobenzaprina, slocap, clorinato de cromo, contrax. São todos os medicamentos que a gente utiliza para cada função que tem da preparação, para ajudar, para não ajudar. É o que eu vou precisar, né? Então é muita coisa. Pode passar. Quando que eu faço aquela questão da manutenção e a oscilação de carboidrato que você utiliza na dieta? Quando eu falo, será que passou duas de uma vez ou não? Acho que não, né? Ah não, então tá certo, acho que vai vir depois. Oscilação de carbo. Quando eu falo de carbo, segunda-feira eu faço carbo de manhã, carbo pré-treino e o carbo pós-treino, certo? Depois eu faço terça, carbo de manhã, carbo pré e carbo pós. Isso nos meus horários de treino. Lembra que eu falei que influencia o horário de treino? Influencia e muito, né? Quando eu falo na quarta-feira, eu faço só carbo pré, ou seja, onde eu tenho um déficit de carboidrato, para que eu não tenha mais um armazenamento de carboidratos na região do fígado, né? Então eu fico com essa região do fígado onde há um estoque de carboidratos baixo, né? E eu utilizo quem de prioridade? Como a proteína às vezes fica mais em excesso, eu utilizo mais a proteína de contação, mas buscando quem? Gordura. O objetivo é gordura. Você tem que induzir o seu corpo a consumir gordura. Se você quer emagrecer, se você quer secar, você tem que ensinar ele a queimar gordura, né? Você tem que passar fome mesmo. Você tem que falar, pô, eu já estou estocado aqui. Eu tenho muita gordura de estoque. Agora é pôr ele para queimar essa gordura de estoque. E não ficar pondo, né? Para ele ficar queimando o que você joga. Você tem que ensinar o corpo a queimar essa gordura. Então essas oscilações que a gente utiliza de estratégia de carboidrato também são muito importantes para fazer isso. É o dia que você come melhor, o dia que você come um pouco menos, o dia que você come melhor, o dia que você come menos, né? A gente é muito aquela coisa assim, hoje eu acordei bem, você se olha, tô ficando bom. No outro dia, é capaz de você estar melhor, mas você se olha e fala, puta mano, não tá indo, que lixo que eu tô. Você se sente mal. Então é a cabeça, é muito difícil de trabalhar com a mente. É por isso que tem alguém que está te vendo. Porque você fala, mano, não está indo, não é possível, eu estou travado, estou no platô de desempenho, não sai mais o resultado. Não, você tem que ter alguém te vendo para que você acredite e possa descarregar aquilo que você pensa. Fala, cara, não está indo, não, filho, está indo, vamos fazer assim, tá? Porque senão você enlouquece com essa questão de preparação, né? Então essa oscilação, 2 dias de carbo mais cheio, com 3 refeições, um dia 1, um dia 3 e um dia 1. São 6 de carbo, e aí eu faço essa divisão para 2 dias, e um dia onde eu faço uma divisão só, que é só o carbo pré, para que eu tenha pump para o treinamento. Pode passar? Porque é assim que a gente vai induzir o corpo à maneira que a gente quer, né? É difícil, mas eu tenho certeza que se você fizer vai dar certo. Eu faço uma nutrição hoje em relação à preparação com alimentos de ovos, batata doce, arroz integral, frango, peixe, carne, brócolis, tomate, alface e cenoura. Eu fico 90 dias comendo isso, né? Então, ou seja, você não come mais nada além disso? Não, como mais nada. Eu relaciono as quantidades e eu utilizo isso. A carne vermelha eu coloquei esse ano ainda para mim uma preparação, até gostei, mas eu não sei se eu vou utilizar de novo, vou ver agora o que vai acontecer. Porque a digestibilidade da carne para mim é muito lenta e eu fico pesado com ela. 300 gramas de carne são quase 1 kg de carne. E aí você pega 1 kg de filé mignon, que é a carne normalmente que a gente come, é o caso do filé mignon, que são carnes mais magras, custa R$60 o quilo. E aí você faz 600 por dia, só de carne vai 600, 700 mil reais por mês, só de carne. Então é muita grana mesmo investida. E aí eu como na média de 18 a 20 ovos dia, né? Você pega aí 20 ovos por dia. Eu pego batata doce, faço essa divisão.
E eu começo tirando 6.000 calorias, né, da minha condição e vou cortando o processo evolutivo. Eu tenho uma base onde eu vou cortando até que eu chegue naqueles números que eu passei para vocês. 50, 40, 10, 30 e assim vai indo até eu chegar nessas condições. Suplementação, eu uso whey isolado, eu uso caseína, BCA, glutamina pré-treino, termogênico, polivitamina, minerais e repositores energéticos que eu utilizo também para que eu tenha uma condição física e energética boa também, né? Um exemplo bem simples, quando eu estou entrando quase em hipoglicemia no treino, é a hora que eu fecho muito o olho e quando eu abro tudo embaça, às vezes demora para voltar. O meu glicogênio estocado, ele não é mais o mesmo, ele está baixo, né? Naquele momento eu faço uma condição de carboidrato, 25 gramas eu jogo de carbo mais rápido de absorção. E aí eu posso usar um Maximase ou alguma coisa do gênero, onde eu consumo bem rápido. Ele entra de uma maneira assim que dá 5 minutos eu já estou no banco de novo e eu utilizo na mesma hora. É meio fisiológico, é meio difícil de falar, mas isso na fisiologia dentro do trabalho acontece muito bem isso, né? Então é mais ou menos dessas maneiras. Os temperos que eu utilizo são Mr. Dash, sal de potássio, limão e teste. São os temperos que a gente tem hoje, difícil de encontrar, né? Mas são muito bons também, com baixo sódio, onde o meu sódio é totalmente controlado. Por quê? Porque eu preciso estar com o sódio controlado, porque ele vai me finalizar, né? E eu vou explicar como é. Pode passar. Se não está, se minha testosterona está no eixo natural, normal, se minha condição da minha estrona, do meu estriol, se meu FSH, LH, meu fígado, meus rins estão nas condições naturais, se meu colesterol bom, meu colesterol ruim, né? Às vezes tem pessoas que falam, você está todo aí bonitão por fora, fudido por dentro, beleza, você faz o teste de colesterol comigo, o cara está todo torto de colesterol, porque come, bebe, fuma, terrível acúmulo de gordura nele, e eu faço dieta, é diferente, eu não tenho essa questão de acúmulo, eu tenho tudo controlado nisso, né? Tem gente hoje que às vezes pega para fazer um exame, tem gente que nem fez um exame na vida ainda para saber como é que está, né? Essas condições aqui, às vezes sua testosterona natural está tão baixa, você não tem motivação para viver, mas não sabe o que está acontecendo, né? Então é complicado, porque a testosterona está tão baixa e não sabe, né? E se tiver muito baixa, né? Aí coitado do namorado também, que aí... Testosterona fracionada total, CPK, creatinina, aquele DSH que a gente fala, tem um monte que eu faço, que é hemograma completo, tração do fígado, eco colorido do coração, hipertrofia do coração, tem um monte que eu faço. Tem que fazer tudo isso aí, né? T3, T4 e assim vai. Até para couro cabeludo eu faço DHT, né? Onde você tem uma condição para ver se seu cabelo vai ficar caindo, não vai, e é uma treta total. Pode passar. Alguns resultados meus, uma foto bem polêmica, que saiu na maioria dos jornais, fiz uma desidratação no sol errada, né? Fiquei muito cheio de veia, tudo bem, fibrei bastante, mas eu desidratei no sol. Depois eu retive a água que tinha, né? Por incrível que pareça, eu perdi bastante, mas ao mesmo tempo depois eu retive, tive uma sensação de inchaço devido ao pós-sol. Não é interessante a gente ficar no sol na fase de desidratação. Eu fui querer inventar, né? Dizer isso aí, mas né? A gente não sabe, a gente vai aprendendo, né? Com a guerra do dia a dia. Pode passar. Eu queria agradecer a todo mundo e ficar grande porra, mano. Obrigado. Isso aí, obrigado, Felipe. Pessoal, para quem eu posso tirar uma foto com eles rapidão? Se eu consigo pegar todo mundo aí, né? Conseguiu não?